Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro. Nosso tema de hoje é o maior ficcionista do século XX no Brasil, Clarice Lispector. Para discutir a obra de Clarice, eu estou aqui com Jerônimo Teixeira, meu colega de sempre. Oi, Jerônimo. Hello. E Maria Carolina Maia, editora de cultura e gente de Veja.com. Eu fiz uma abertura polêmica de propósito. Maior escritor brasileiro do século XX, Clarice Lispector. De ficção, ficcionista. Ela não gostava de ser chamada de escritora, achava que essa história de literatura feminina era toda uma bobagem. E aí, vocês concordam com a minha qualificação ou acham que eu exagerei? Eu acho que tem uma disputa boa entre ela e Guimarães Rosa e Graciliano, meio correndo por fora também. Mas acho que é sustentável, digamos. Tá ali no pódio. Tá ali no pódio. Eu diria que sim, incontestavelmente, o maior escritor do Brasil sempre será Machado de Assis. Muito bem, mais ou menos o concurso. Estabelecido isso, o século XX já tem mais... Se você considera, você colocar, aí você especificando a ficção, a gente acho que teríamos esses três para disputar o título. Se você abrir para poesia, aí eu botaria o Drummond à frente de todos. Né? O maior autor, né? O maior autor literário do século XX, eu botaria Drummond à frente de todos. Mas vamos lá. Mas isso tudo enfim, é subjetivo também, é discutível. Dentro de certos parâmetros também, você não vai botar assim, né? Mário Quintana como o maior do... Né? Agora todo o Rio Grande do Sul me odiou por ter dito isso, mas o Mário Quintana não tem jeito de ser Mário Quintana não pode ser o maior. O maior autor do século XX. Por várias razões, Jerônimo. Tá bom, não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto. Sai de cima do muro, Jerônimo. Ok, qual é o pódio? 1, 2, 3. Eu diria Guimarães, Graciliano, Clarice. Muito bem. Carol. Sob o risco de ser chamado de machista por isso. Carol. Olha, eu não sei, eu fico entre o Guimarães e a Clarice. Eu acho que eu deixaria o Graciliano, apesar de gostar muito dele, em terceiro. Eu gosto muito da Clarice, acho que ela deu uma boa contribuição em termos de tema, uma contribuição também por ser mulher, porque é uma coisa inovadora, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil, né? E também pela linguagem, pelas experimentações. Não chegam aos pés das experimentações do Guimarães, mas eu acho que ainda assim... São diferentes, né? São diferentes. Mas acho que o Guimarães, ao meu ver, ainda foi além dela. Mas, enfim, eu ficaria entre os dois. Muito bem, tá bom. Ela é um pouco mais próxima de nós, talvez, né? Pessoas urbanas, digamos, né? Do que o Guimarães e o Graciliano. Embora o Graciliano também tenha Angústia, que é um romance suburbano também. Só 15% da população brasileira, se eu não estou errado, vive no campo hoje em dia. Hoje em dia, Então somos todos Clarice. Vem cá, vocês acham que a Clarice é uma escritora que foi prejudicada pelos seus admiradores, principalmente nos últimos 20 anos, desde que surgiu a internet? Sim. Eu acho que não precisa limitar para os 20 anos. Não? Eu acho que o problema... Tem uma coisa que o mote aqui da nossa conversa... o meu está aqui sem a capinha. Vamos pegar com a capinha. Aqui com a capinha. Mas ele vem com... Tá aqui. Todos fizeram lição de casa. Eu esqueci minha sobrecarga, mas tem inclusive o marcador de livro. Tem o marcador. Mostra o marcador também, Jerônimo. Dá para fazer cosplay. Ótimo. Aqui, né? Mas enfim, o Benjamin Moser, que é um dos biógrafos dela, americano, né, que lançou esse livro, que são todos os contos, é a primeira vez que é coligido, que os contos completos dela são coligidos num volume único. E lançou primeiro em tradução nos Estados Unidos e agora está sendo aqui no Brasil, pela Rocco. E na introdução ele observa uma coisa assim, que ao contrário do que acontece, digamos, com Machado, com Graciliano, mesmo com Guimarães Rosa, Clarice, assim, a escritora, a pessoa e a autora se fundem no mesmo personagem. Né? A admiração por ela não é só admiração pelas coisas que ela escrevia, admiração por ela, mulher, por ela, figura. Né? Eu acho que isso prejudica um pouco. Né? Eu acho que isso se torna... lá pelas tantas tem um lado quase de misticismo, assim, na maneira como alguns admiradores, alguns fãs, né, abordam Clarice. Tem uma tradução, desculpa, uma entrevista que o Moser deu para uma publicação americana, se não me engano foi a Salon, aquele site, né? Em que ele disse que ele estava dando uma palestra aqui no Brasil e de repente alguém se levantou e disse assim: Clarice salva vidas todos os dias.
Meu Deus. Ou seja, é quase Santa Clarice, né? Eu tenho outro depoimento que eu recentemente falei no telefone com a Vilma Areias, que é uma importante escritora também, importante da Unicamp, importante estudiosa, a Clarice. Ela comentou que uma vez em Berkeley, dando curso, não sei se não especificou se a maior parte dos alunos, suponho que sejam americanos, né, mas, que ela mencionou um conto, né, e dizia assim, esse é um conto muito mal realizado, mas que tem consequências, né, tem temas que se divisam aqui que são importantes para a futura dela. E os alunos ficaram chocados, assim, como que você pode dizer que o conto da Clarice é mal realizado? Claro. E claro que assim, todos os autores têm altos e baixos. Mas isso é uma coisa até muito... Até Drummond tem coisas prosaicas. Drummond tem coisas péssimas. Drummond tem coisas péssimas. Todo livro... Mesmo nos livros, nos grandes livros. Os grandes livros dele tem uma regularidade, assim como a gente... Né, tem poemas péssimos mesmo nos melhores livros, de fato. Né? Mas isso, e o Machado de Assis tem coisas também duvidosas, né? Tem coisas menores, tem um apólogo, né? Uma bobagemzinha aqui, aquela história. Tem várias coisas, assim, mas não é problemático você dizer isso de nenhum grande autor, né? Mas é um pouco por essa dimensão quase de culto, se torna um pouco problemática. Você tem um altar para Clarice na sua casa, Carol? Eu não tenho um altar. Mas falando de admiradores, tem duas coisas. Você perguntou de internet, né? Eu acho que a internet é ruim porque, como acontece não só com a Clarice, existem muitos textos apócrifos que circulam. Né? Eu acho que isso é um perigo, né? Muita gente fica compartilhando o texto achando que é Clarice e é uma pobreza total. E agora, um admirador que ajudou a Clarice, sem dúvida, Benjamin Moser, né? Ele leu Hora da Estrela na faculdade, se apaixonou por ela e o que ele tem feito pela Clarice, né? Inclusive fazendo esse livro de contos, lançando lá fora, ajudando nas traduções dela, enfim, tem equilibrado um pouco o jogo. Vamos combinar que é ridículo, né? Você ter a primeira coletânea de contos completos da Clarice Lispector vindo de fora. Certo? Certo. Não importa se ela é santa padroeira, se ela é insensada. Ela é uma autora muito importante. E não tinha isso aqui no Brasil. Sim. Certo? Por que ninguém pensou em fazer isso? Teve que um biógrafo americano vir fazer primeiro a edição lá fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e só depois a editora brasileira, me desculpe, Paulo Rocco, se interessar por fazer o volume. Sim. Não era tão difícil assim. São 84 contos só, mas acho que é isso mesmo. Era o caso, coube tudo num volume só. Coube tudo num volume relativamente pequeno. Era o caso de não ter só apenas o volume de contos completos, mas a obra completa dela, né? Pois é. Uma edição respeitável, assim, porque você tem que comprar, assim, né? São 9 romances. 9, não é isso? Acho que é isso. Relativamente, quase todos curtos, né? Todos curtos, né? Acho que não há livros que ultrapassem 300 páginas. Talvez a Maçã no Escuro talvez a Maçã no Escuro seja um pouco maior. Não tenho certeza. E lá aí tem algumas coisinhas de ficção infantil, né? Sim. Tem algumas coisas dispersas também, é lógico. Mas, enfim, não é aquelas obras que ocupam 14 volumes, né? Acho que mesmo reunindo as crônicas. Enfim, é um projeto possível, né? Exatamente. Gente, vamos dar uma olhada na única entrevista que a Clarice deu para a televisão em 1977, pouco antes de morrer. Ela morreu de câncer em 77. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim. Flor de Lis. Quer dizer, é um nome que quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, ele era então completamente desconhecido, é claro. Sérgio Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. E não era meu nome mesmo. Personagem interessante, né? De nome desagradável. De nome desagradável eu não acho. Acho bonito, Lispector. Combina com o lisp dela. Lisp.
Lisp quer dizer A a língua presa em inglês, né? Desculpa o trocadilho, vai. Escapou. Bilíngue ainda, pô, isso Pô, foi chique, né? foi chique, virtuoso trocadilho. Vamos lá, 57 anos, quando deu essa entrevista, mulher bonita, bem vestida, né? Todas as coisas que contribuem para o mito Clarice, né? Tem um tradutor dela do inglês, Gregory Rabassa, que diz alguma coisa como assim, que ela era assim, que ela escrevia com Virginia Woolf e tinha a aparência da Marlene Dietrich. Olha só. E tem mesmo, Marlene Dietrich. Ela tem um rosto interessantíssimo. Um rosto muito interessante. E assim, ela poderia ser uma senhora, uma jovem senhora de hoje, né? Sim. Bem vestida, né? Não tem aquela aparência de mulher de 1977. Não, de modo algum. Os textos conservam isso também, né? A gente consegue ler aos olhos de hoje. Sim, né? sim. Tem coisas muito... como diz o próprio... Sei lá, quem disse. Li tanta coisa sobre ela. Mas tem muita coisa dela que ainda conserva, inclusive, um certo poder de choque, né? Por exemplo, o conto da senhorinha de 80 e tantos anos que descobre a masturbação. Né? Sim, ou aquela que quer ter um caso com Roberto Carlos. Né? Esse é muito divertido. E essa tem 70 anos, também é uma senhora. Ela descobre, a senhorinha descobre a masturbação e fica muito penalizada, angustiada depois de se masturbar pela primeira vez, aconselhada pelo médico, né? Mas resolve que vai continuar mesmo assim, né? Mesmo aqueles contos que parecem mais inocentes, digamos assim, por exemplo, Felicidade Clandestina, que dá título a um dos livros de uma das coletâneas de contos dela. É uma história infantil. Assim. Basicamente é sobre uma menina que a gente que até supõe ter um fundo biográfico, se passa em Recife, onde a Clarice vivia há um tempo. É uma menina que insistentemente pede por uma colega de aula, que é filha de um livreiro, que empreste Reinações de Narizinho para ela. Veja que coisa, né? E aí termina, quando ela finalmente consegue, porque a outra menina vai enrolando ela, tem uma certa perversidade na relação entre as duas, quando finalmente ela consegue o livro, essa é a tal Felicidade Clandestina, a gente falou o título, e ela diz assim, que aquele livro era para mim era para mim menina como um amante é para uma mulher. Daquele universo, assim, essa frase assim, é absolutamente disruptiva. Eu acho que essa é uma habilidade interessante que ela tem. Assim. Ela era uma craque nisso, né? Nesses deslocamentos de expectativa, assim, né? Exatamente. Quer dizer, você está... Porque o conto inteiro se passa... é o ponto de vista de uma criança. Sim. Mas, de repente, entra o ponto de vista de uma adulta. E você não sabe se o tempo se deslocou ou se a criança mesmo que está adivinhando o que é ser adulta. É muito interessante mesmo. Tem gente... Eu li, por exemplo, o Benedito Nunes, que tem uma monografia, um livro importante sobre a Clarice também, é um livro... Eu acho que é o primeiro livro crítico, livro, não ensaio. Não ensaio. Desde o do Coração Selvagem tem o Antônio Cândido escreve em 44, em 43, né? 43 mesmo, logo depois do lançamento do livro. Acho que é 44, porque o livro foi lançado em dezembro, então talvez a resenha seja um pouco posterior, mas enfim. Mas o Benedito acho que foi o primeiro livro individual, assim, a primeira monografia sobre. E ele aproxima muito a Clarice, ali era talvez final dos anos 60, esqueci de olhar qual é a data do livro. Mas ele aproxima muito a Clarice dos existencialistas, ele fala muito da náusea que acomete muitos dos personagens, aqueles momentos em que, sei lá, a personagem olha nos olhos de um búfalo no zoológico. Ou vê um cego mascando chiclete. Ou vê um cego mascando chiclete e percebe, sei lá, a falta de sentido. É uma epifania, ela percebe a falta de sentido da vida, a proximidade dela com os bichos ou com as coisas, que enfim, tudo aquilo em que ela estava ancorada não é assim tão sólido, né? E daí também tem as leituras... O próprio Benedito fala um pouco de misticismo, né? É difícil escapar dessas duas coisas, né? Vocês sentem que essas duas palavras descrevem bem para vocês a experiência de ler a Clarice? É uma experiência assim que mergulha nessa coisa de testar os limites da existência, ou tem um lado místico, ou é só literatura? Engraçado, tem uma entrevista dela que foi corrigida num livro de Dispersos que a Rocco lançou há alguns anos, que eu esqueço o título, em que ela diz, uma entrevista dela para o Afonso Romano de Santana,
E ela diz assim que achar literatura uma palavra detestável. E aqui, nessa mesma entrevista aqui, ela diz que ela não é... Essa entrevista da cultura que é muito reticente, assim, né? Que ela não é mais uma escritora, que ela é uma amadora, que ela não faz nada por encomenda, que ela não é profissional e tal. Mas eu não li o Benedito, então, assim, eu acho que essa aproximação com o existencialismo é uma coisa um pouco de época. Eu acho que o existencialismo datou e a Clarice não. Né? E assim, eu acho que assim, sobretudo a maneira como foi formulado pelo Sartre, que né, assim, existia um certo voluntarismo, né, essa coisa o próprio Sartre, numa entrevista no final da vida, dizia assim que esse negócio de angústia com nada, porque é uma coisa que ele leu em Kierkegaard, não dizia mesmo respeito para ele. Depois ele vai encontrar o marxismo, daí outra história. Pronto, me salvei. Então eu acho que isso é uma coisa de época. Eu acho que ela não é... Realmente, quando tem esses momentos de epifania, assim, que uma coisa quebra na vida da pessoa, né, alguma coisa inquietante se miscui ali, mas não é um vazio da existência. É uma coisa, ao mesmo tempo, mais palpável e ainda mais abstrata. É uma coisa muito difícil de discernir. Sobre o misticismo, acho que faz um certo sentido, sim. E talvez seja o aspecto dela com o qual eu menos me relacione. Né? Acho que muito pouco. Eu sou muito luminista para isso. O Benjamin Moser também fala, né? Ele diz que ela teve uma educação mística pelo pai, que era judeu, ligado a cabala e tudo mais. Ele vê isso. Acho que depende da lente com que você lê. Você pode ver o existencialismo, você pode ver o misticismo, mas você também pode ver uma autora universal. A angústia é universal. Acho que estar vivo é muito difícil. E acho que ela aborda isso o tempo todo, né? Esses momentos de quebra, em algum grau as pessoas experimentam, né? Talvez não seja olhando no olho do búfalo, mas... Eu acho que esse aspecto místico, que é inegável, que existe, de fato, né? Talvez responda um pouco por esse aspecto de culto que se formou em torno dela, né? Que a gente estava mencionando agora há pouco. É verdade. E a história da bruxaria também. Bruxaria, que ela foi no Congresso de Bruxos da Colômbia. Na Colômbia, exatamente. Ela escreveu, inclusive, eu acho que o Ovo e a Galinha, né? Sim, foi a contribuição dela para o Congresso, né? Que é um dos textos mais... Ela tinha obsessão por galinhas. Assim, adorava galinhas desde criança. Já no Perto do Coração Selvagem, a Joana gostava de galinhas, a personagem pessoal. Depois tem o conto da galinha. Talvez seja a única coisa em que eu me relaciono diretamente com a Clarice. Eu também sinto que eu entendo as galinhas profundamente. Sobretudo a hora que você está comendo uma coxa. Tem uma comunhão de pensamento entre nós, né? Mas olha que interessante, ao mesmo tempo, assim, lá tem umas coisas assim, que do ovo e a galinha, assim, essa galinha tem vida interior. Como assim? Ela tá falando sério aqui. Ela tá. Ela tá. Mas aí que tá. Eu acho que assim, as pessoas que se agarram demais no misticismo, como eu disse, é um dado inegável, também esquece que às vezes ela tempera isso com uma certa ironia, com um certo humor. Lá pelas tantas, ela diz que ela começa a inventar uma história de que existe uma espécie de confraria. Ela não usa essa palavra, mas existe uma espécie de confraria do ovo. Né? Os agentes do ovo protegem a forma sagrada do ovo. E daí diz que ela é a narradora, diz assim, eu sou um deles, né? Eu sou um agente do ovo. Mas lá bastante assim, como os agentes do ovo se sustentam, ele diz, eu comprei ações da Brahma, agora eu fiquei rica. Isso no meio da história, assim, parecia vir tão seriamente, assim, uma coisa de Confraria do Ovo é uma coisa que poderia estar no Borges, assim, né? Ou no Dan Brown, né? Alternativamente. Vamos nos manter no... Mas ela tem esses toques, né? Nessa história da senhorinha que quer namorar o Roberto Carlos, começa com ela se perdendo num labirinto. E o nome da mulher é Jorge B. Xavier. Quer dizer, tem alguma citação aí também, né? A Elizabeth Bishop, poeta americana, que morou no Brasil por muito tempo, teve filme já feito aqui sobre ela e tudo mais, traduziu a Clarice para o inglês e dizia que ela era melhor do que o Borges. E aí? Oxe, agora é difícil. Né? Difícil, né? Não. Será que Borges já salvou alguma vida? É que Borges era um gênio do conto, né? Eu acho que no conto ele é imbatível, mas talvez como obra completa ela se equipare a ele, não sei, porque ela produziu mais do que ele, né? Em termos de gêneros mesmo. Mas ela é muito boa no conto também. Aliás, foi a tese que o Sérgio Rodrigues defendeu na resenha que ele fez desse volume para Veja. Muito boa a resenha, e concordo com isso. Que ela talvez seja melhor no conto do que no romance. Sim.
Eu concordo. Eu também concordo. Tento concordar. Sim. Eu gosto de ambos. Essa história de ficar perguntando quem é melhor, né? Concurso de Miss é complicado. Você não respondeu, aliás. Mas Quem você acha melhor? Borges é melhor. Indiscutivelmente. Agora, essa história do misticismo é interessante. Só queria chamar a atenção Isso é uma área relativamente nova no estudo da Clarice, né? Porque faltavam bons estudos biográficos sobre ela, né? Tem um bom estudo biográfico feito pela Nádia Batella Gottlieb, brasileira, né? Lançado pela EDUSP, né? Lançado pela EDUSP, que tem inclusive uma versão, uma biografia fotográfica que está aqui atrás da gente. É a Clarice nos olhando com um olhar de bruxa. Ali. Que é outra coisa muito particular da Clarice, né? É uma pessoa... O Borges também tem, por sinal, alguém fez e lançou aqui pela Planeta, uma biografia, uma fotobiografia. Isso. E tem agora, mais recentemente, essa biografia do Benjamin Moser, né? Tem uma terceira que é da Teresa Cristina Monteiro Ferreira, que foi lançada pela Rocco. Né? Mas, enfim, essa exploração das raízes, primeiro judaicas, né? E depois ucranianas, né, eslavas, vamos dizer assim, avançou bastante nos últimos tempos, né, e trouxe lados interessantes dela, né, como, por exemplo, essa possível conexão com a Cabala, né, sim. Que tem que não é só uma curiosidade, é um fato biográfico, pelo jeito mesmo, né. Sim, segundo Moser, sim. Uma vida interessante a da Clarice também, não é? Sim. Ela vem com 2 anos, né? Ela nasceu em 1920, não é? 1920. E com 2 anos veio na Ucrânia, com 2 anos veio para família judaica. Já deixa um rastro de... Toda a barra que era ser judeu naquela época. Já deixa um rastro de tragédias. Foi perseguido, o avô foi assassinado, a mãe veio com estilhaços da guerra, morreu de pogroms, né? Aquelas perseguições aos judeus. Aliás, um dos pontos controversos aqui, diz aqui da biografia do Moser é que ele alega que a mãe da Clarice teria sofrido um estupro. Exatamente. Né? E teria contraído sífilis. Mas assim, alguns resenhistas do livro, o Abdala, da USP, por exemplo, apontam que ele, na verdade, não tem base documental para você comprovar isso. A Nádia Gottlieb diz a mesma coisa, que não há nenhum registro. E é mesmo complicado porque, geralmente, sífilis, né, muita frequência passa de mãe para o filho. Né? A Clarice, até onde se sabe, nunca teve nenhuma sequela. Não, como eu disse, a morte dela foi devido a um câncer que se generalizou, né, metástase avassaladora, e foi por isso que ela morreu numa idade relativamente jovem, né? 57 anos. Nasceu em 1920, morreu em 1977. Que mais nós temos a dizer sobre Clarice? Tem a questão do feminismo, né? Isso, se ela é ou não feminista. Você que tem que responder aqui. Poxa, gente, que difícil. Eu diria que sim, mas eu diria que ela não é panfletária. Eu acho que esse é o grande feito dela. Eu acho que feminismo é uma palavra que engloba tantas coisas, né? Assim, tanto para defensores como para detratores, né? Assim, o feminismo, né? Uma coisa, uma rocha sólida única. Existem várias vertentes, existem várias maneiras de você conceber isso, né? Eu acho que, como você diz, ela não é panfletária, ela não encampa bandeira, assim. Mas existe, assim, muito claramente um certo foco. Primeiro que a maior parte dos personagens são femininos, né? Exato. Tem o professor de matemática, o crime do professor de matemática, que acho que é um dos poucos que é masculino aqui. Aliás, excelente conto, por sinal. E a Maçã no Escuro, que é protagonizada por um homem. Por um homem, também, sim. Né? Não, ela está falando do universo dos contos. Sim, do universo dos contos. Mas existe realmente um anseio, assim, de focar em coisas que, né, senhoras de idade que se masturbam, né? Uma menina que é assediada na rua, que é bulinada na rua, né? Um conto chamado Preciosidade. Tem várias realidades que são muito marcadamente femininas e em que você sente um anseio por alguma coisa que você poderia chamar de liberação feminina, digamos. E mesmo para usar um termo que o Sérgio usou, eu achei ótimo na resenha dele para a revista, é um universo muito opressivo, né, da mulher. Sim. E você sente mesmo isso além da Clarice, apesar de alguns momentos ela ter essa ironia fina. Sim. Você, inclusive, dá risada, como na história da mulher que se masturba, ou da outra que se apaixona pelo Roberto Carlos. Assim, olhando fora da literatura, no comportamento dela, eu acho que tem um elemento feminista que era muito claro na negação.
não era um feminismo que fala assim, eu sou mulher. Era um feminismo que negava a diferença. Sim. Então ela falava, não, eu não sou escritora, eu sou escritor. Eu sou, né? Sim. Eu sou escritora, ponto final. Eu tenho que ser julgada pelos mesmos parâmetros que você vai julgar Graciliano, Guimarães Rosa, os Jardins do Rego. Como fez seja, a Cecília Meirelles. Né? Exatamente. E é óbvio que ela não estava alheia aos problemas de ser mulher e escrever. Eu me lembro que eu fiz um perfil longo da Lígia Fagundes Telles, uma vez, e o perfil começava com uma foto da Lígia Fagundes rindo, né? E a gente usou essa foto porque eu me lembro dela dizendo assim, a Clarice Lispector, de quem eu era amiga, sempre me aconselhava, não sorria em fotos, porque escritoras que sorriem não são levadas a sério. Vocês viram que ela não sorri nas fotos, raramente, verdade, e não sorria na entrevista. Mesmo nesse livro, você raramente vê ela rindo nas fotos. Eu acho que ela era absolutamente consciente da questão feminina, da posição feminina, do que era, né? Mas eu acho que ela adotou a tática não vou transformar isso num assunto explícito. Sim. Né? Esse foi o feminismo dela, foi uma tática Tem uma coisa interessante que o Moser observa aqui na introdução desse volume, que é assim, que diferente de outras escritoras aí, famosas escritoras, sobretudo no modernismo, do século XX, ela viveu, assim, a situação da dona de casa. Porque, assim, ela começou cedo, ela fez direito no Rio, né, mas nunca exerceu. Né? Começou cedo a trabalhar em jornalismo, a escrever para jornal, a publicar contos aqui e ali, mas, assim, aí, relativamente jovem, 20 e poucos anos, ela casa com um diplomata e vai para o exterior. E passa os próximos 10, 15 anos, sei lá, longe do meio literário brasileiro. Né? E lá ela cria filhos, né? Assim, claro que uma situação confortável, assim, para usar o adjetivo do Mozart, do burguesa. Burguesa. Né? Ela tinha empregada para auxiliar e coisa e tal, mas o Mozart até observa que talvez se ela tivesse submetida a uma rotina, né? Nossa rotina aqui, né? De jornalista, talvez que foi o que ela fez por algum tempo. Ela era jornalista de moda, inclusive. Mas nesse período, se ela não tivesse submetida, talvez não tivesse escrito todos os romances nessa época. Né? Mas é interessante mesmo, que a Virginia Woolf não chegou assim a ser uma dona de casa. Né? A Flannery O'Connor, acho que viveu sozinha a vida toda. Enfim, tem outros escritores. De saúde. Problemas sérios, tinha lúpus e tal, né? Assim, Gertrude Stein era lésbica, então as coisas todas, assim, essa experiência do dono de casa que está marcada de uma maneira ou de outra, né? Tem alguns personagens que são, vários personagens que são donos de casa. Talvez seja uma particularidade muito interessante dela. E outra observação interessante dele é que talvez, ele disse que procurou e não achou, eu também não saberia dizer se existem outros, mas que, assim, o percurso inteiro de uma vida feminina, né, da infância a um envelhecimento, entre aspas, no caso dela, não era uma mulher velha quando morreu, está escrito na literatura dela também, né? Sim, ela começou a escrever muito cedo e só parou por causa da morte, né? Então, é uma observação interessante. Mesmo essa coisa do feminismo, o Moser diz isso, né? Quando ela é mais jovem, você vê aquilo de maneira mais óbvia nos textos, né? À medida que ela vai amadurecendo, aquilo é mais sutil. O primeiro conto corrigido aqui, que chama Triunfo, né? Assim, que ela publicou até uma revista um pouco depois do Perto do Coração Selvagem, em 44, mas a data é incerta, certamente anterior ao Perto do Coração Selvagem. Mas o primeiro conto, ele, por alguma razão, está colocado como o primeiro conto do livro, e é um conto de liberação. Né? Assim, é uma história, uma mulher também que é submetida a um homem, né? Um homem que quer ser artista, assim, que se acha grande coisa. E que, ela percebe que ele abandona ela percebe que ele é medíocre. E isso é um conto assim, um conto de autoafirmação muito claro. Assim. Talvez um pouco explícito demais, assim. Talvez o conto saia prejudicado por isso. Depois, de fato, embora existam situações de autoafirmação, rituais de passagem, momentos, né, essas epifanias em que a personagem muda radicalmente, essa necessidade de autoafirmação, assim, explícita, né, dita assim, agora eu sou uma mulher independente, desaparece na obra posterior. Muito bem. Gente, chegamos ao fim do programa. Então, porque é a obrigação deste programa, eu vou fazer a pergunta, vai para o sebo ou não vai? Não. Esse volume de jeito nenhum, né? Existem, como a gente disse, existem várias irregularidades no modelo. Né? Então, assim, tem alguns se você, mas o corpus
todo é muito interessante. Acho que a riqueza do livro é isso mesmo, né? Que permite que você conhecer toda a obra de contas, os altos e os baixos, e de repente deixar esse culto de lado, né? De que a gente falou. Exato. Não, e até assim nos momentos baixos existem coisas que te permitem enxergar um pouco diferente ela. E no meio de um culto ruim existe uma frase brilhante. Sim. Esses deslocamentos de que a gente está falando, vai chamar assim, estão quase sempre presentes. Alguma coisa que te tira do fio da leitura, né? Enfim, eu também li muito a Clarice quando eu era adolescente, parei de ler por causa dos admiradores dela, e agora estou de novo no momento Clarice. Espero que ela salve a minha vida. De todos nós. De todos nós. Bom, obrigado, Jerônimo. Obrigado, Carol. Obrigada. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Clube do Livro.